Eu sempre tive muito medo de me expor. Eu considerava importante demais o que as pessoas pensavam ao meu respeito. Quando você se importa demais com isso, a sua autoconfiança fica prejudicada. Daí você fica com medo de errar. Tentei aprender de tudo um pouco, mas acabei me especializando mesmo em Visual Basic. Na época a gente até brincava com os colegas, dizendo que o nosso currículo parecia ser de seleção para a NASA, né, de tanta coisa que tinha. Eu não conseguia me fazer entender o quanto era fácil ou difícil construir alguma coisa. Assim, era tudo para ontem, cara. Ele me disse assim: Léo, você tem que parar de investir tanto em softwares e começar a investir no peopleware. Não era falso, né? Eu não manipulava as pessoas, não é isso que eu quero dizer. Né? Para falar com as pessoas, é possível transmitir clareza, segurança e entusiasmo. Eu não refatorei o meu código, eu fiz um upgrade dele. Eu trabalho na área de TI há mais de 25 anos. Já fui programador, arquiteto, ministrei cursos oficiais de linguagens de programação, cheguei a liderar times de desenvolvedores e até uma operação inteira de suporte. E quando eu falo para as pessoas que o meu maior desafio foi aprender a me relacionar, cara, elas não acreditam. E mais ainda, eu atribuo a essa habilidade o que me permitiu desenvolver a minha carreira. É estranho, né, assim, dizer que o conhecimento que fez a diferença na minha carreira de tecnologia foi sobre como tratar as pessoas. Né, parecem coisas antagônicas, né? Uma área de exatas desenvolvida com skills de humanas. Né, mas foi. Alguns colegas já até me disseram que eu sou polido demais. E talvez eu até seja. Mas o fato é que eu não fui sempre assim. Muito pelo contrário até. Eu sempre tive muito medo de me expor. Eu considerava importante demais o que as pessoas pensavam ao meu respeito. E quando você se importa demais com isso, a sua autoconfiança fica prejudicada. Você se limita a expor suas ideias pensando no que as pessoas vão pensar a seu respeito, né? Que elas podem vir a criticá-lo. Daí você fica com medo de errar. E esse medo me levava a ter comportamentos que eu não queria. Às vezes eu era impositivo, rude, para tentar fazer valer a minha opinião sem uma discussão. Porque se eu a tivesse, qualquer crítica, eu perderia. E talvez esse seja o fator que me levou a optar pela área de TI para trabalhar. Eu aprendi a programar. E quando você programa, a linguagem é lógica, né? Não tem opiniões. A primeira empresa que eu trabalhei efetivamente foi uma indústria de estamparia de peças. Eu tinha entre 16 e 17 anos na época. Eu tinha recentemente formado o segundo grau, que hoje equivale ao ensino médio, mas na minha época haviam cursos profissionalizantes que valiam para o currículo. Então eu me formei
como técnico em processamento de dados. E eu fazia de tudo lá naquela empresa relacionado à informática. Eu era o menino do computador. Editoração de textos, planilhas, emissão de nota fiscal. Na época, a nota fiscal era só impressa, né? Bons tempos. E cheguei a fazer alguns programas também, para controlar a produção, o ponto dos funcionários. Cara, eu fiz um programa lá em Fox Pro que o pessoal achou revolucionário. Foi para levantar a quantidade exata de cédulas e moedas que precisávamos para fazer o pagamento dos funcionários da produção, que era em dinheiro. Eu pegava o valor líquido da folha de pagamento de cada funcionário e quantas cédulas e moedas precisavam para pagá-lo. E daí eu fazia um resumo agrupado que totalizava em cruzados ou cruzeiros reais, não lembro. Mas que informava quantas cédulas precisávamos exatamente daquele valor para pagar todos os funcionários em dinheiro. Daí a gente resgatava no banco daquela forma, naquele volume de cédulas e moedas que a gente precisava. O dono da empresa ficou maluco com aquilo, cara, porque eles tinham muito problema com troco, às vezes o pagamento não ficava exato, faltava alguns centavos, alguma coisa, enfim. Eu me lembro do gerente de produção daquela empresa, ele era um cara extremamente rude. Ele gritava com os funcionários. Eu ficava lá no escritório e eu via, cara, ele gritar lá do galpão. Quando alguma peça, sei lá, saía danificada ou ele via alguma falta. Nossa, era terrível. E essa imagem que eu tinha dele era a imagem que eu tinha do chefe. Quando eu saí de lá, eu fui buscar trabalho em empresas de tecnologia. Eu queria que o fruto do meu trabalho fosse produto ou serviço da empresa que eu trabalhava. Eu sentia que isso me valorizaria mais de alguma forma. Só que quando eu entrei no mercado, eu percebi que o meu conhecimento estava muito aquém do que eu precisava. Eu programava em Fox Pro, naquela empresa, mas sabia programar também em Basic, pela formação técnica que eu fiz. Só que o mercado, ele estava pedindo na época Clipper, Visual Basic, Delphi, C, Java, e aí também tinha SQL e Access, que como banco de dados eram completamente diferentes do que eu estava acostumado em Fox Pro, que era uma base XBase. E aprender isso naquela época, cara, era foda, porque não tinha uma internet como temos hoje. Eram em cursos presenciais e caros, ou então em livros dessa grossura assim, ó. Tentei aprender de tudo um pouco, mas acabei me especializando mesmo em Visual Basic. Eu fiz a prova de certificação da Microsoft, o que me habilitou a dar alguns cursos oficiais. Mas eu mantive a linha de entender um pouco sobre tudo para ter competitividade. Na época a gente até brincava com os colegas, dizendo que o nosso currículo parecia ser de seleção para a NASA, de tanta coisa que tinha. E isso é assim até hoje, cara? Assim, até para estagiário pedem domínio de linguagens e ferramentas. É muito louco isso, cara. Então eu trabalhei em várias empresas e projetos e apesar de gostar muito de programar, haviam duas coisas que me incomodavam bastante nessa área. Uma era a desvalorização do nosso esforço. Tipo, eu não conseguia me fazer entender o quanto era fácil ou difícil construir alguma coisa. Fazer uma tela, uma rotina, uma funcionalidade. Às vezes um sistema inteiro. Assim, era tudo para ontem, cara. E não existe uma medida padronizada para a produção intelectual. Então, se eu falasse qualquer tempo que o meu cliente ou chefe achasse muito, eu tinha que reduzir.
Né? E tinha que dar um jeito, porque se eu não fizesse aquilo, outro poderia fazer e eu poderia ser substituído, né? Ou perder o projeto, sei lá. Daí eu virava à noite para cumprir com os prazos, mas acabava trabalhando o dobro, na metade do espaço do tempo, cara. Isso porque eu não sabia negociar. Falar não para mim, cara, era um martírio. E a outra coisa que me incomodava, cara, era a escadinha curta da carreira técnica. Assim, essa é uma área que paga bem, né? Vamos confessar isso. Mas o piso e o teto, cara, são muito próximos. Como programador, eu podia ser júnior, né, se iniciante ou pouco experiente, né? Depois pleno e sênior. E aí, né? O que vinha mais, né? Eu até podia exercer uma função de arquiteto, né? Mas isso era uma avaliação que muitas vezes era subjetiva do meu empregador, que considerava que se eu considerava se eu era experiente ou se eu mandava bem, ou mesmo por tempo de casa. Daí saía de um projeto, saía de uma empresa para entrar em outra, e não necessariamente eu seria sênior naquela outra empresa. Fora o conhecimento técnico, que também tinha uma validade. Quem trabalha nessa área precisa se atualizar constantemente, em ferramentas, linguagens, metodologias. Então a gente estuda muito para se manter no mesmo nível, cara. Sob o risco de você envelhecer e perder a competitividade para técnicos mais novos e com mais energia. Então, na minha cabeça, para eu evoluir a minha carreira, eu teria que, sei lá, ou mudar de área, né, talvez administração de redes ou de banco de dados, né, que eu nem sei se seria tão diferente assim. Ou então liderar projetos, né, que, assim, sério, eu não sabia nem negociar o meu tempo, quanto mais gerenciar o projeto de uma equipe. Daí eu fui trabalhar em um projeto de uma seguradora que os prazos já estavam definidos sem mesmo ter uma análise segura do esforço, né? Aquilo que eu falei antes. Mas enfim, era um projeto que eu estava alocado como outsourcing de uma outra empresa que foi contratada para desenvolver o produto deles, né? E o meu plano era de alguma forma ser contratado pela seguradora ao invés da terceirizada, né? Porque lá eu teria muito mais chances de fazer uma carreira, sabe? Só que por força de contrato, isso não poderia acontecer, né? A seguradora não poderia contratar diretamente os recursos da terceirizada por um prazo de 2 anos, o término do contrato, né? Então não tinha jeito. E aí um dia eu fui almoçar com o nosso gerente lá, né? E assim, cara, ele era uma pessoa extremamente inteligente, cara, e técnico, né? Ele me impressionou muito porque até então eu nunca tive um líder tecnicamente competente a ponto de entender aquilo que eu estava fazendo. Ele sabia programar, cara, e programava bem. Talvez melhor que todos nós lá que estávamos desenvolvendo um projeto. E nesse dia, cara, que eu fui almoçar com ele, eu dividi as minhas angústias e preocupação, né, de que quando terminasse aquele projeto, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Sei lá, que eu iria tentar aprender administração de banco de dados, né, para tentar alguma outra coisa, né, tentar em alguma outra empresa, né, como DBA, né, sei lá. Daí, cara, ele me deu a dica que mudou tudo, cara. Ele me disse assim: Léo, você tem que parar de investir tanto em softwares, né, assim, de aprender mais linguagens, ferramentas,
e começar a investir no peopleware. Eu falei assim, como é que é? Daí ele complementou assim, ele disse, começa a estudar sobre pessoas. Como falar em público, relacionamento interpessoal, gatilhos mentais. Pega aquele livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e decora. Eu falei, cara, mas como? Eu sou introvertido. Eu não sei fazer networking. Eu não sei negociar. Lidar com pessoas é difícil. Eu sei programar. Aí ele complementou assim para mim. Você e a grande maioria dos seus colegas. Cara, daí eu saquei a parada. Foi isso que ele havia feito. Ele era programador também. Só que estava lá, gerenciando a gente. Então, um pouquinho que eu investisse nas minhas soft skills já me faria diferenciado. E aí eu poderia, sei lá, me arriscar a candidatar para algumas funções de coordenação de times, né? Enfim. A primeira coisa que eu fiz depois da conversa foi comprar o livro que ele falou. É claro que tem muito mais coisa além disso, né, para você liderar pessoas e tal. Mas o interessante é que existe mesmo um padrão no trato com as pessoas que pode ser aprendido e replicado. E de forma autêntica, sem manipulações. É como se existisse um protocolo de comunicação do tipo HTTP, né, para lidar com pessoas. Cara. Antes de terminar aquele projeto da seguradora, eu fui convidado para trabalhar em uma software house de produtos de linha contábil. E eu achei bacana porque não se tratava mais de projetos sob demanda. Eu iria trabalhar com produtos. Então não era um projeto temporário, sabe? Eles estavam me contratando como programador sênior para a construção de uma plataforma que sustentaria toda uma linha de produtos, né, de folha de pagamento, controle fiscal, tributário, né, operação contábil. E esse projeto ele já estava avançado, né, com um time de umas 20 pessoas, mais ou menos. Né? Aí eu fiquei encantado e fui. Cara. Um mês depois que eu entrei, a diretoria daquela empresa resolveu dar um boot no projeto. Cara. Hoje eu sei que eles não estavam gostando como a plataforma estava sendo construída. Eles estavam inseguros, né, quanto à tecnologia e arquitetura. E decidiram começar tudo do zero, cara. E afastou praticamente o time inteiro. Cara, e eu fiquei assustado porque eu tinha entrado recentemente. E do nada, acaba tudo. De todo o time, ficou, acho que umas 3 pessoas, né? Eu mais 3 pessoas. Um dev experiente, né? E mais 2 analistas de negócio, né? Analista de requisito, acho. Daí o diretor de tecnologia, ele me pediu para trabalhar na arquitetura da plataforma. Ele me disse para refazer todo o projeto, né, utilizando a linguagem e a tecnologia que eu sentisse mais confortável. Né, e que eu poderia chamar quem eu conhecesse que pudesse me ajudar a construir tudo. Daí eu pensei, pô, legal, cara, porque eu estava assumindo ali como arquiteto. Né, e por isso eu teria autoridade técnica daquele projeto, né, fora o respeito das pessoas que eu chamaria para trabalhar comigo. Então era a chance de tentar fazer algo diferente, né, daquilo que eu estava fazendo na minha área e colocar em prática tudo que eu já tinha estudado sobre relacionamento interpessoal, influência, né, por aí. Nós refatoramos o projeto do zero, cara, e para qualquer programador isso é uma delícia, né? Começar do zero. Né?
E o projeto começou a avançar e começou a dar certo. Nós conseguimos entregar uma primeira versão para o mercado. Houve a necessidade de aumentar o time e eu me envolvia em todo o processo de seleção e contratação. Então acabou que eu assumi a liderança formal do projeto. E cara, sério, toda habilidade, né, que eu estava adquirindo no trato com as pessoas, aquilo ali estava me impulsionando, cara. Parecia mágica. Porque como não era algo natural para mim, eu agia de forma consciente, entende? Não era falso, né? Eu não manipulava as pessoas, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que para se expressar, né, para falar com as pessoas, é possível transmitir clareza, segurança e entusiasmo no formato. Né? E era isso que eu fazia. Né? Que fossem reuniões, feedbacks, até mesmo informalmente, cara. Né? Eu cuidava para falar de uma forma que me parecesse interessante à pessoa que estivesse me ouvindo. E como eu não tinha essa habilidade natural desenvolvida ao longo da minha vida, toda vez que eu fazia isso, era de forma consciente. Né? Ou seja, eu sabia que eu estava fazendo aquilo, não era natural, não era inconsciente, é isso que eu quero dizer. Daí o time cresceu, eu assumi novas responsabilidades e subi de cargo, né? Gerente do desenvolvimento. E isso, cara, soava lindo no meu ouvido, cara. Não pelo status, mas sim pela conquista de vencer uma limitação que eu tinha. Mas aí começou a acontecer algumas situações que eu ainda precisava me desenvolver. Eu não sabia lidar muito bem com discussões mais fortes, né, mais acaloradas. E quando a coisa esquentava, né, eu acabava cedendo, né, de alguma forma. Os outros executivos da empresa começaram a dizer que eu era condescendente nas negociações. E o fato é que eu não gostava de brigas, de discussões. E eu acho mesmo que quando uma discussão pesava, eu acabava deixando a desejar de verdade. E assim, apesar de ter desenvolvido muito o meu relacionamento interpessoal, o meu mindset ainda era muito analítico, sabe? O meu pensamento, ele era muito lógico, muito racional. Né, assim, do tipo que, né, se a minha esposa me pedisse para ir à padaria comprar 2 pães e se tivesse ovos traz 6, eu levava 6 pães para casa, cara, né? Piadinha de programador. Só que as pessoas não são seres lógicos, são seres emocionais, com motivações construídas ao longo de suas vidas que são diferentes das minhas, porque eu também construí as minhas motivações em um contexto diferente da delas. E assim, aconteceu um dia, cara, que em uma reunião, que um dos diretores da empresa ficou muito irritado, cara, com a qualidade, com os prazos, né, dos projetos que estávamos dando, e aí ele promoveu uma cena forte, cara, assim, ele gritou, saiu da sala bater na porta, e assim, foi muito marcante para mim porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu fiquei em choque, cara, e na sala, né, haviam pessoas, né, do time que eu liderava, né, que depois que ele saiu, todos olharam para mim esperando alguma reação que não veio.
eu estava literalmente paralisado. Foi terrível, cara. Todos saíram, né, da sala calados e eu ainda fiquei lá uns 10 minutos pensando no que tinha acontecido. Assim, é claro que eu não ia bater de frente com o diretor. Né, mas o que eu precisava fazer depois daquilo dali era apoiar o time para fazer o melhor que a gente podia fazer. E eu não consegui. Né, depois daquilo eu fui embora, cara. Daí o tempo passou e as coisas foram se ajustando. Eu tinha o respeito de todos, mas eu estava envergonhado, cara, né, com meu orgulho ferido. E eu comecei a duvidar se eu conseguia conduzir alguma outra discussão, né, que o clima voltasse a esquentar daquele jeito. Né? Eu fiquei literalmente preocupado. E a minha autoconfiança caiu muito. E quando, cara, isso acontece, reflete em tudo. Né? Então eu procurei ajuda. Eu queria entender por que eu me comportava daquela forma. Eu queria controlar as minhas emoções. Só que a gente não controla as emoções, cara. Mas na minha cabeça, eu não queria sentir aquilo, né, achando que isso faria com que eu me saísse melhor. Né? Só que eu não estava tendo resultados práticos. Daí depois eu tentei um coach. E assim, foi massa, porque me ajudou muito a clarear exatamente o que eu queria. Sabe? Muitas vezes, né, desejamos um monte de coisa e não sabemos especificar o que queremos. Daí o desejo fica subjetivo e a gente nunca realiza. E naquele caso, o que eu queria de verdade não era parar de sentir medo, né? Sei lá. Eu queria era saber lidar com ele. Assim, é uma pena que hoje o termo coaching ficou banalizado. Mas para mim funcionou demais, cara. Principalmente no processo de autoconhecimento que ele me proporcionou. E isso fez uma diferença absurda para mim. Primeiro porque eu entendi por que eu travava naquelas situações. Então eu consegui reconfigurar minha mente para quando uma cena daquela voltasse a acontecer, né, e voltou em outras circunstâncias, eu tomasse uma atitude mais assertiva para aquilo, né, pelo menos não travasse. Né? E segundo, eu podia planejar o uso dos meus talentos de forma a evitar situações como aquelas, né, e atuar de forma que eu me sentisse ainda mais motivado, né, atendendo aos meus valores, né, o que me fazem ser quem eu sou. Né? E assim, a sequência dessa história é que o time cresceu ainda mais, a minha responsabilidade aumentou, cheguei a assumir a diretoria de produtos daquela empresa e, na sequência, a diretoria de suporte, né, me tornando o CTO responsável por todos os produtos, né, daquela empresa. Eu tenho para mim que todo esse processo de desenvolvimento que eu passei não me transformaram em uma outra pessoa. Ele, na verdade, me revelou como eu poderia ser uma pessoa melhor, baseados nas motivações, valores e talentos que eu tinha. Né? Ou seja, eu não refatorei o meu código, eu fiz um upgrade dele. E indo um pouco além disso, eu pude reconhecer que tudo isso, na verdade, tinha um propósito, sabe? Desde quando eu comecei a liderar efetivamente as pessoas, eu transmitia essa possibilidade.
Na verdade, eu só falava nisso, cara. Né? De que qualquer um pode desenvolver a sua carreira técnica, além das suas funções, né? Aumentar a sua performance ou se tornar um líder, saindo do status quo do que aprendemos, exercitando a habilidade de lidar com as pessoas, cara. A habilidade de falar. E eu sou prova viva disso. E hoje, mais do que nunca, eu vejo sentido naquela expressão do Manifesto Ágil. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas.